para mais uma aula, mais um entendimento acerca da nossa vocação ministerial. Esse é o tema desse módulo que nós estamos galgando aí nesse tempo dessa nova jornada da Escola Bíblica em 2025. Se você não assistiu à aula anterior, você vai clicar no link que está disponível aqui e você vai assistir à aula anterior para que esse entendimento possa ser construtivo na sua vida. É extremamente importante que você acompanhe a aula anterior para que faça sentido o que você vai ouvir agora e seja realmente construído pela palavra. Eu entendo que toda palavra bíblica, ela não vem para trazer informação para você, mas sim para construir um comportamento correto. Por isso, que não pegue informações bíblicas em palavras que você ouve. Pelo contrário, tente construir um contexto naquilo que você está ouvindo para que a palavra de Deus seja construtiva para você e não somente informativa. É necessário que nós, como cristãos, tenhamos a responsabilidade de sermos adeptos ao ensino, porque sem o conhecimento da palavra de Deus, eu e você não teremos progresso na fé cristã. Por isso, querido, não caia na omissão de um religioso evangélico em não estudar a palavra de Deus, mas seja um verdadeiro cristão que se dedica acentuadamente nas Escrituras. Amém? Então vamos lá, vamos orar para que o Espírito Santo possa incendiar o nosso coração com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração, onde você está. Se você está dentro do carro, no trabalho, na sua casa, onde você estiver assistindo essa aula, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra, Senhor, e de estarmos inseridos no teu Espírito, sabendo que o Senhor comunica conosco aquilo que é a tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos molda, nos amadurece, a tua palavra nos encoraja e pela tua palavra nós avançamos e nos desenvolvemos. Obrigado, Espírito Santo, pela sua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A partir dessa oração, eu quero pegar um engajamento naquilo que foi dito na aula passada e entendermos que se a origem da nossa vocação é aquilo que nós recebemos do céu, eu quero falar hoje acerca do exercício da nossa vocação. E eu entendo que nós temos a responsabilidade de manter o exercício da maneira que foi o princípio. Do mesmo jeito que nós recebemos, nós precisamos manter. Qual é o problema? E para mim, a maior problemática da decadência de qualquer ministério. Se o ministério começa a entrar em decadência e começa a ter muitos escândalos, problemas, até que encerrem-se, é porque não conseguiu, não teve a responsabilidade de manter a ordem que recebeu no começo. Logo, fica claro que o nosso exercício ministerial, o nosso exercício vocacional, precisa ser concernente à origem pela qual nós recebemos. Se nós recebemos o nosso dom, a nossa vocação e o nosso chamado do céu, nós precisamos manter o nosso ministério e o exercício da nossa vocação no céu, nas regiões celestiais. Como eu disse na aula passada, há uma incompatibilidade entre as coisas celestiais e as coisas terrenas. E nós não podemos começar o nosso ministério de forma celestial e terminar de forma terrena.
Nós não podemos começar o nosso chamado por uma revelação do céu e terminar com uma estratégia humana. Nós não podemos nos perder pelo caminho. Se na origem nós começamos com uma revelação celestial, nós temos que terminar com a mesma revelação celestial. Não podemos nos perder no caminho. Eu posso ouvir um amém? Essa é a maior responsabilidade que nós precisamos ter. É que, se eu recebi do céu, eu preciso continuar pelo céu. Se a minha vocação foi dada por Deus, o exercício dela também precisa ser a partir de Deus. E nas Escrituras nós vamos ver isso com muita clareza no livro de Gálatas, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Gálatas, capítulo 1. E eu quero ler com você a partir do versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra maravilhosa de Deus. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Vou repetir para que nós possamos dar continuidade na leitura. O apóstolo Paulo está dizendo: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi e eu não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O versículo 15, eu quero que você recobre a sua atenção. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, versículo 16, revelar, preste atenção, seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, eu não consultei nem carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Como é poderoso ver a origem e o exercício da vocação do principal apóstolo da nova aliança. O apóstolo Paulo foi o responsável de, pelo Espírito, escrever 13 cartas no Novo Testamento. E o exercício de sua vocação ficou claro e discriminado aqui no texto que nós lemos, a partir dele relatar o fato de que o evangelho que ele estava anunciando não tinha sido recebido de homem nenhum. Não havia sido dado por homem algum, mas mediante uma revelação. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro que a vocação que ele estava exercendo, o evangelho que ele estava anunciando, havia sido dado por Deus, mediante uma revelação nele, no seu interior.
Por isso que no versículo 10, no começo do texto que lemos, ele diz: por acaso eu estou procurando agradar a homens? Ou agradar a Deus? Porque ele estava dizendo: agora eu estou procurando o favor dos homens? Por quê? Porque se o teu ministério e a tua vocação foi dada por Deus, você não precisa depender da aprovação de ninguém. Porque, querido, quando Deus te acha, ninguém mais te esconde. Mas quando Deus te esconde, ninguém mais te acha. Por isso, preste atenção no fato de que tudo depende de Deus. Tudo depende do seu relacionamento com Deus. Se você recebeu a sua vocação a partir da sua intimidade com Deus, você vai exercê-la a partir da sua intimidade com Deus. Se você recebeu uma vocação do céu, você não vai exercê-la segundo a terra. Você precisa manter-se na dependência de Deus. Por quê, apóstolo? Porque nós, como ministros do Evangelho, escute, que fomos chamados por Deus, que recebemos o nosso ministério, a nossa vocação de Deus. Temos, escute, apenas uma responsabilidade. Uma. E a nossa responsabilidade é permitir com que Cristo seja visto através de nós. A nossa responsabilidade não é anunciar a Cristo com as nossas palavras, é anunciar a Cristo com nossa vida. A nossa responsabilidade não é anunciar a Cristo com aquilo que nós estudamos, mas é anunciar a Cristo com aquilo que estamos vivendo. O apóstolo Paulo deixou isso claro no versículo 16. No versículo 15 ele diz: aquele que me chamou desde o ventre da minha mãe me separou. Aprove a Deus revelar o seu Filho Jesus em mim. Entenda, querido, Deus não quer ensinar para você o Evangelho. Ele quer revelar em você o Evangelho. Por isso, querido, se as nossas escolas, as nossas conferências e treinamentos não estão fazendo com que nós recebamos uma revelação celestial, não está servindo para nada. Porque o propósito da missão cristã não é anunciar acerca de Cristo, é anunciar o Cristo. Isso não pode ser feito com palavras, isso deve ser feito com vivência. Por isso, o exercício da nossa vocação não tem outra relevância a não ser Cristo em mim, a esperança da glória. A não ser Cristo em nós, a esperança da glória. Por favor, entenda isso. Você que está me acompanhando desde a aula passada, isso precisa ficar claro para você. Deus não tem outro propósito a não ser mostrar o seu Filho ao mundo. Deus não tem outro interesse a não ser mostrar o seu Filho ao mundo. Porque Ele pregou o belo Filho Jesus na cruz por amor à humanidade. E agora Ele quer mostrar a beleza dessa obra redentora ao mundo. O maior interesse de Deus é que Cristo seja visto. O maior interesse de Deus é que Cristo seja conhecido. O maior interesse de Deus não é dar para você um ministério bonito e relevante. Não! O interesse de Deus é revelar o Filho dele ao mundo. Mas para que o mundo possa conhecer a Cristo, Deus precisa revelar Cristo em você. Nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus olhares, nas suas atitudes, como você anda, como você fala, como você se veste. Cristo precisa ser visto em você para que a missão de Deus seja realizada. Eu espero que isso esteja ficando claro para você. Deus não tem propósito em te dar uma igreja cheia.
Deus não tem propósito em te dar um ministério de louvor ungido. Deus não tem propósito em te dar uma grande obra social. Deus tem propósito de revelar o Filho que foi morto por amor à humanidade. Deus tem propósito de mostrar a beleza da cruz para os homens. Deus tem propósito em que Cristo seja visto. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala de sua vocação, ele diz: aprove a Deus revelar o Filho em mim. Revelar Jesus em mim. Querido, por favor, entenda isso. Se você recebeu de Deus um chamado, entenda que o exercício desse chamado é que alguém possa conhecer Jesus ao olhar para você. O exercício dessa vocação é que alguém possa amar Jesus ao olhar para você, se interessar por Jesus ao olhar para você. Esse é o exercício da nossa vocação. Isso tira você de muitas crises em pensar: a minha música que eu canto, a minha pregação que eu prego. Não! É como Cristo está sendo visto a partir da música que eu canto. Como Cristo está sendo visto a partir da pregação que eu prego. Como Cristo está sendo visto a partir do serviço que eu exerço. Não há outro propósito vocacional e ministerial a não ser Cristo sendo visto em nós. Querido, por favor, entenda isso. No livro de Mateus, capítulo 17, ouça, isso é poderoso. No livro de Mateus, capítulo 17, Jesus sobe no monte, leva Pedro, Tiago e João, e naquele momento o céu desce ali, e em Jesus o Cristo foi revelado. Pedro, Tiago e João tiveram a revelação do Cristo a partir de Jesus. E eles conseguem olhar e ver, esse lugar é perfeito. E Pedro diz: Jesus, façamos para nós 3 tendas, vamos ficar aqui. Por quê? Porque Jesus permitiu com que Cristo fosse revelado nele. E Tiago, Pedro e João viram aquilo e ficaram atônitos. Querido, entenda, essa é a nossa missão, como foi a do próprio Jesus. O Jesus em carne veio para revelar o Cristo glorioso. O Jesus encarnado veio para revelar o Filho de Deus. Essa deve ser a minha, a sua missão. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Cristo glorificado. Que as pessoas olhem para o Rafael e vejam o Cristo. Olhem para o José e vejam o Cristo. Para a Maria vejam o Cristo. Olhe para o Sherlock e veja o Cristo, para o Cauê veja o Cristo, para o Guilherme veja o Cristo. Esse é o propósito da nossa missão. Essa é a nossa vocação, que Cristo seja revelado em nós. Agora, querido, entenda isso. Cristo não será revelado em você se você tiver uma vida terrena, mundana, ativista, carnal, negligente, religiosa. Cristo não pode ser revelado em você. Cristo só é revelado em alguém que tem um princípio, o da renúncia. Jesus disse: você quer vir após mim? Tome a sua cruz e me siga. Por quê? Porque na medida que você perder a sua vida, eu revelo a mim em você. Na medida que você perde um pouco de você, eu revelo um pouco de mim. Na medida que você perde um pouco de você, eu revelo um pouco de mim. Esse é o chamado de Jesus. Por isso que a igreja está cheia de pessoas que sabem muito bem falar de Jesus, mas não tem nada de Jesus revelado em suas vidas.
porque estão tão preocupadas com o trabalho, com a faculdade, com a profissão, com o diploma, até mesmo com o ministério, que estão querendo ganhar, lucrar. E Cristo não pode ser revelado em tais pessoas. Mas, querido, se você está disposto a ter Cristo como a sua prioridade, e se você começa o seu dia abrindo mão da cama para estar com Jesus em oração, abre mão dos convites ilícitos para estar com Jesus por amor a Jesus, abre mão das amizades promíscuas por amor a Jesus, abre mão de contextos mundanos por amor a Jesus, Cristo será revelado em você e por onde você passar, você causará impacto nas pessoas, porque elas não vão ver mais você, mas verão a Cristo. Eu quero finalizar esse entendimento com você. Ainda no livro de Gálatas, agora o capítulo é o 2, e o versículo é o de número 20. Vamos ler o 19 e o 20. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E a vida que eu hoje vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse versículo traz para mim tanto fundamento acerca do exercício da minha vocação, que cada atitude ministerial que eu vou tomar, eu penso, é o Rafael quem está fazendo ou é o Cristo que vive em mim? Por quê? Porque se a minha vocação veio de Deus, precisa ser exercida a partir de Deus. Não a partir da minha habilidade, mas eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei fazer. Não, mas o exercício da minha vocação não pode ser realizado a partir do que eu sei, a partir do que eu posso, do que eu consigo, mas sim a partir de dizer: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas sim Cristo vive em mim. E a vida que eu hoje vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse, querido, é o fundamento que você precisa ter nesse momento que você está assistindo essa aula. O entendimento que se Cristo te chamou, Ele vive em você, Ele flui através de você, Ele faz, Ele exerce. Por isso, descanse o teu coração se você não se sente capaz. Porque o ministério não é para os capazes, mas sim para os rendidos, os dependentes, os quebrantados, aqueles que dizem: Senhor, eu já estou crucificado, mas o Senhor vive em mim. Esse deve ser o exercício da nossa vocação. Agora eu te faço uma pergunta. Por que é que você quer tanto o ministério? Para ser visto ou para que Cristo seja visto através de você? Por que é que você quer tanto uma oportunidade para cantar, ou para pregar, ou para servir? Para se sentir útil e ter um desencargo de consciência para compensar a tua omissão da intimidade? Não. A nossa intenção deve ser: eu quero que Cristo seja visto em mim. Eu quero te dizer, querido, para que Cristo seja visto em você, você não precisa de um púlpito, você não precisa de um microfone, você só precisa de lágrimas nos olhos e fogo no peito. E por onde você passar, Cristo será visto em você. Amém, querido? Coloque a mão no teu coração para que eu cele essa palavra em você com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que esse entendimento seja claro e propício a nós,
para que nós possamos exercer a nossa vocação da maneira correta, com a intenção correta. Senhor, nos desperta para viver a tua vontade, não a nossa. Nos desperta para cumprir o teu propósito e não o nosso. Senhor, nos desperta para sermos um espelho onde Cristo é visto. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que essa palavra defina a nossa caminhada, ajuste as nossas intenções e abençoe o nosso ministério com a intenção correta, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu louvo a Deus por essa palavra e pela sua disponibilidade de também estar aqui assistindo, ouvindo, pela tua fome e a tua sede. Que você possa permanecer conosco, firmes aqui, em cada aula, em cada ministração que será lançada na Escola Bíblica, todas as semanas, e que você seja edificado e fortalecido, para que Cristo seja revelado em você, e por onde você passar, as pessoas possam glorificar a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.